E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para mais uma aula e a gente vai começar um assunto novo hoje, que é a parte de eletricidade, iniciando por essa parte de eletrostática. E aí me lembra muito do desenho do Super Choque. E aí, se vocês tiverem interesse, eu acho que é um desenho legal, vale a pena ver. Eu não vi muito, não é muito da minha geração, mas cheguei a acompanhar um pouquinho e era divertido. Talvez alguns de vocês viram e vão sentir uma nostalgia aí. Mas com relação ao assunto da aula, então nós vamos falar um pouquinho de eletrostática e aí a gente precisa definir alguns conceitos para ir andando para frente. Então, nós vamos falar um pouquinho de carga elétrica, um pouquinho de como eletrizar um corpo, existem algumas formas, um pouquinho de condutores isolantes, que são os materiais que a gente usa para trabalhar com a eletricidade, né? Em termos físicos, em termos de palpáveis, né? Materiais que a gente consegue pegar mesmo na mão, como fio, por exemplo. Vamos falar um pouquinho da lei de Coulomb, que é uma lei física estabelecida há muito tempo, que nos ajuda a trabalhar com essas grandezas da eletrostática. E finalmente a gente entra um pouquinho no campo elétrico, que vai trazer um pouquinho daquilo que a gente vem falando de vetores e tal. A importância dos vetores começa a aparecer em outras partes da física, que, por exemplo, é uma dessas partes. Mais pra frente, quando a gente for falar da parte de circuitos e tal, essas coisas que caem bastante na prova, aí a gente pode mostrar como é que são resistores, como é que são capacitores, como é que são esses componentes reais que a gente vê lá como um símbolo no papel, mas a gente não sabe muito bem como é que é de verdade, né? Talvez a gente coloque aí e demonstre um pouquinho como é que isso funciona. Mas isso é para outra aula. Bom, começando, então, eletrostática, né? Que é a parte que envolve todos aqueles conceitos que eu falei rapidamente. Então, a eletrostática é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas sem movimento, ou seja, estado de repouso. Se a gente pegar o próprio título, né, eletro, de eletricidade, estática, né, de uma coisa estática, uma coisa parada, né, uma coisa em repouso. Então, só pelo nome já dá pra gente inferir alguma coisa. Durante algum ponto da aula, talvez fique um pouco confuso, que apesar de a gente falar de estática, as cargas se movem de um lado para o outro, mas a gente sempre pega um instante em que elas já estão paradas. Elas começam paradas e terminam paradas. Essa parte da movimentação dessas cargas não fazem parte da eletrostática. Mas as cargas se movem de um ponto ao outro e a gente avalia esses dois momentos separadamente. Só para não gerar confusão, vale a pena falar disso. E aí aqui a gente tem algumas imagens, né, que remetem à eletricidade. Essa primeira é um gerador de Van der Graaf. A gente pode colocar alguns vídeos, alguns links para vocês darem uma olhada como é que funciona. Mas basicamente ele induz cargas no cabelo dessa moça. E é isso, assim. Ele é bem um exemplo de como demonstrar os conceitos de eletrostática. Aqui a gente já tem cargas em movimento, né? Uma descarga elétrica, então as cargas estão se movendo, e aqui é um pouco do início de tudo, que é um átomo, né? Então a eletricidade ela vem do movimento dos elétrons, né? Então aí a gente começa a entrar nessa parte de carga elétrica.
É, então as cargas elétricas elas são partículas elementares que constituem os átomos, né? A gente sabe da química e eventualmente, se vocês não tiverem tido essa aula, vocês vão ter, com certeza, dos modelos atômicos. Em algum momento os estudiosos da época, né, 1800, final de 1800 e início de 1900 mais ou menos, o pessoal foi definindo determinados tipos de modelos atômicos mais compatíveis com o que a gente, esse que a gente vê aqui, por exemplo. Então, um modelo que a gente tem um núcleo composto por prótons e nêutrons. Prótons são partículas com carga positiva, nêutrons têm carga neutra, né, então eles não têm carga, e os elétrons, né, que orbitam ao redor do núcleo. E esses elétrons têm a carga negativa. Então, uma coisa que a gente já sabe hoje em dia é que o transporte da eletricidade, bem como do calor em alguns materiais, tem a ver com a disponibilidade de elétrons e a forma como esses elétrons estão distribuídos e conectada, né, de certa forma, com o núcleo, para conduzir essa forma de energia, seja ela elétrica ou energia térmica. Mas aqui nós vamos falar só, por enquanto, da energia elétrica. Mas está associada ao elétron. E daí vem o nome de eletricidade, de eletrostática, de carga elétrica, vem do elétron. Vale ressaltar, mais uma vez, como a gente sempre dá um enfoque nas unidades, né? No sistema internacional, a unidade de carga elétrica é o Coulomb. E a gente usa esse Czinho aqui. Beleza? Bom, o que a gente pode dizer das cargas elétricas de forma bem sucinta? As cargas elétricas de mesmo sinal, né, de mesma natureza, por exemplo, dois prótons, que são cargas positivas, elas se repelem, assim como dois elétrons, que são cargas negativas, também se repelem. Porém, o elétron e o próton, por terem cargas diferentes, se atraem. Daí vem aquela famosa frase que as pessoas usam, inclusive para relacionamentos, né, de que os opostos se atraem, mas há controvérsias com relação a essa segunda parte. Com relação à física, não. Os opostos se atraem em termos de cargas elétricas. Tanto que os modelos atômicos se provam funcionais, né? A gente tem os prótons atraindo os elétrons, impedindo eles que vão para qualquer lugar de qualquer forma. Eles se movimentam, sim, mas eles têm uma força de atração ali que os mantém dentro de uma nuvem, né, da eletrosfera, daquele lance das camadas e tal, que é mais da parte da química. Bom, então, como é que funciona a parte da eletrização de um corpo, né? Inicialmente, o que é um corpo eletrizado? É aquele corpo que ele tem carga, né? Ele está carregado positivamente ou negativamente. Então, nós temos três situações possíveis, né? Um, que o corpo está neutro, então ele não está eletrizado, né? Então ele tem a mesma quantidade de prótons que ele tem de elétrons, ou seja, ele está em equilíbrio. A gente pode dizer isso, ele está em equilíbrio de cargas, né? Está eletricamente neutro. Uma segunda situação, esse corpo possui carga positiva, portanto ele tem mais prótons do que elétrons, ou ele tem poucos elétrons, né? Geralmente o que vai mexer nessa tipo de situação são os elétrons. Os prótons eles estão dentro do núcleo, é difícil de você arrancar um próton de dentro do núcleo, não é uma situação tão trivial. Mas os elétrons não, eles têm uma movimentação mais livre. Então um corpo com mais prótons que elétrons ele está carregado positivamente, então ele está eletrizado de forma positiva. E terceiro, se ele tiver
mais elétrons que prótons, então ele fica negativo. Basicamente é o que está demonstrado nessas três figuras, mas ele tem que contar as cargas, né? Aí vocês podem contar depois, se estiver errado vocês falam e a gente muda a figura. Mas é isso. Então, se ele tem poucos elétrons, se ele tem mais prótons, ele é positivo. Se ele tem mais elétrons, ele é negativo. Se ele está equilibrado com relação ao número de prótons e elétrons, ele está neutro. E como é que funciona a carga de um próton e de elétron numericamente? A carga de ambos ela é igual. Lembrando que a carga ela é medida em coulombs, que ela é descrita em coulombs. A carga de um próton, por convenção, né, já que o próton foi denominado como positivo, ela é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a carga do elétron, por ter sido convencionado que ele é negativo, ela vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Portanto, as duas cargas se equivalem, né? Porém elas têm sinais opostos, como a gente já pressupunha. E aí, quando você, por exemplo, precisa saber a quantidade de carga elétrica que um corpo possui. Aí, para isso, o que você faz? A carga total, né? Ela é a multiplicação do número de prótons pela carga desses prótons. Então, o número de prótons vezes esse valor aqui, mais o número de elétrons vezes esse valor aqui. Claro, o número de prótons e o número de elétrons não vai ser negativo, então esse sinal de mais aqui vai transformar em menos, né, inerentemente pela carga do elétron. E se a gente fizer essa conta, a gente vai saber se o corpo está neutro, aí ele tem que dar zero, né? Se der positivo, ele tá carregado positivamente, se der negativo, ele está carregado negativamente. Basicamente, essa conta que é feita. E aí, como é que funciona efetivamente os processos de eletrização? Bom, os processos de eletrização são métodos onde o corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Então, você tira ele dessa condição de neutro para promover de alguma forma um desequilíbrio entre as cargas que ele tem. E aí tem alguns que são bem conhecidos, por exemplo, a eletrização por atrito. Quando dois corpos neutros são atritados. Então você pega, por exemplo, bastão de vidro e algodão. Isso aqui tem outras formas de fazer, com certeza vocês já testaram, mas se vocês quiserem testar é bem divertidinho assim. Pegar uma régua, né, régua de acrílico de 30 centímetros lá, e picar um punhado de papel, mas pequenininho, papel tipo quando você arranca uma folha do caderno de espiral, que fica aqueles pedacinhos de papel, daquele tamanho ali, e aí se você atritar a régua contra o seu cabelo, você está fazendo exatamente o que está sendo exemplificado aqui. Você está movendo as cargas do lugar. Então, ao final desse processo de atritar a régua no cabelo, você vai estar fazendo com que o cabelo fique carregado e a régua também. E aí, onde é que entra o papelzinho nisso? Então, uma vez que você atritar, fizer isso, se você aproximar a régua dos papéis, ela vai ser atraída ou repelida, depende da carga que tiver sido adquirido. O papelzinho está neutro e a régua vai estar carregada, então vai ter uma atração ou uma repulsão. A mesma coisa que você pode fazer de atritar e abrir a torneira de algum pia de sua casa aí e aproximar, mas deixar cair um filete de água bem fininho e aproximar essa régua depois de atritar no cabelo. E aí o filete de água vai desviar, ou ele vai se atrair para a régua. Beleza? Mas então, a eletrização por atrito, que é esse processo, são quando dois corpos neutros são atritados, e aí ocorre uma movimentação das cargas
positivos para um e negativos para o outro. Então, ao final desse processo, né, os dois objetos atritados adquirem cargas opostas e de mesmo modo. Quer dizer, a gente não inseriu carga nesse sisteminha que a gente está falando, a gente só movimentou a carga que já estava ali de um lado para o outro. Né? E aí esses exemplos que eu citei são exemplos que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Eu faria, sabe? Mas eu não tenho muito cabelo mais. E aí não tem muito jeito de fazer essa parte da régua, não. Mas aí é uma das formas de fazer movimentação de carga assim, e ver que isso acontece mesmo. Uma segunda forma de eletrização é uma eletrização por contato. Então ela ocorre quando o corpo já eletrizado entra em contato com o corpo neutro. Então, é uma movimentação das cargas do corpo neutro para o eletrizado, deixando os dois corpos eletrizados. Então, por exemplo, a sequência seguinte da parte de atritar no cabelo com relação ao papelzinho é essa, né? Então você vai ter a régua aqui, ó, com carga, não necessariamente positivo, mas vamos supor que seja positivo, e aqui você tem o papel. E aí quando você chegar um perto do outro e encostar, vai ter movimentação de carga de um para o outro. E aí essas cargas vão se distribuir até encontrar uma nova condição de pseudo-equilíbrio, né, de um equilíbrio falso, porque em termos de quantidade total ainda vai ter um excesso de carga positiva ou negativa. Nesse caso dessa imagem aqui, um excesso de carga positiva. Então, vamos para frente. Então, a segunda forma, que é a indução, né? Então, a realização por indução. A realização por indução pode ocorrer sem contato, né? Quando um corpo é eletrizado, indutor, é aproximado de um condutor, ou induzido, inicialmente neutro, o indutor induz no induzido uma distribuição de carga. Então, a imagem é quase autoexplicativa, né? Essas hastes, essas barras, elas servem para isolar o corpo, esses dois corpos, os corpos A e B. Então, elas são isoladas com relação ao exterior. Porém, o corpo A ele vem com um excesso de carga negativa. E uma vez que ele é aproximado ao corpo B, mesmo que ele não encoste, o que ele gera no corpo B? Ele faz com que as cargas internas do corpo B, o corpo B continue em equilíbrio. Você veja que, se a gente contar as cargas aqui, tem o mesmo número de cargas positivas e o número de cargas negativas. Só que o que acontece? Ocorre uma movimentação das cargas de sinal contrário ao corpo A, na tentativa de encostar no corpo A, né? Porque lembra que os opostos se atraem. Então, as cargas positivas, nesse caso, do corpo B, tendem a se aproximar das cargas negativas do corpo A e as cargas negativas do B de serem repelidas. Então, essa é uma eletrização por indução. Então, por exemplo, se a gente aproxima um corpo aqui com carga positiva e encosta, ela vai remover as cargas negativas do corpo B. Mas a eletrização por indução ela não muda a carga do induzido, ela só direciona. Para haver mudança do número de cargas, ele tem que deixar de ser isolado, ele tem que ter algum tipo de contato, né? A não ser que se aproxime muito antes de encostar, ainda é possível que os elétrons se movam, né? Mas aí tem uma distância mínima e tal. Aí é outra situação. Aí quando a gente chegar em campo elétrico e tal, a gente vai discutir isso melhor. E aí, como eu havia falado antes, fala um pouquinho de condutores isolantes. Os materiais podem ser classificados de acordo com a sua facilidade em deixar cargas nele presentes e se movimentarem. Essas cargas, na verdade, que a gente fala aqui, são elétrons. A gente pode fazer essa afirmação.
que mexe dentro dos materiais, na maioria das vezes, são os elétrons. Então, o condutor ele é aquele que as cargas elétricas se movimentam com mais facilidade. A exemplo dos metais, né? Aqui a Cezinha que montou a apresentação, ela colocou ouro, prata e cobre. A gente vem sempre escutando que desde criança, né, que cobre é um bom condutor. Antigamente, por exemplo, quem já foi na roça aí e tomou banho de serpentina, né, água esquentada no fogão a lenha, você coloca lá uma tubulação de cobre para trocar calor melhor. Então não é só eletricidade, o cobre também troca bem calor. Os fios que a gente vê, se você abrir, tirar o encapamento dos fios, né, muitos deles são de cobre, porque é um bom condutor de eletricidade também. E o que faz esses materiais serem bons condutores? Eles têm, eles conseguem deixar os elétrons, existe um mar de elétrons ali, os elétrons ficam distribuídos ao longo do material e eles conseguem se movimentar. E aí a movimentação desses elétrons permite uma boa condução das energias elétricas e térmica, por exemplo. E o que é um isolante ou um dielétrico? Então, nesse tipo de material, as cargas não se movimentam com liberdade, ficam isoladas. Exemplo, borracha, isopor, plástico, a própria lã, né? A gente é um bom isolante, enfim, madeira é um bom isolante. Todos os materiais que não vão permitir a condução de eletricidade com facilidade. E aí a gente pode associar aqui os condutores geralmente são metais e os isolantes geralmente são materiais que não são metálicos. Em particular, a água ela transita aqui. Em algumas situações ela se comporta como condutor, por exemplo, se você tiver uma condição que você vai tomar um choque, né? E tiver molhado, você tiver sem chinelo, sem luva, né? Sem um calçado apropriado, você vai tomar um choque. Então, naquela condição, a água funciona como um condutor. Mas, no geral, ela funciona como isolante também. Então, ela tem essa dualidade. Então, aqui, os condutores, né? Como eu havia falado, são geralmente fios de cobre ou metálicos, né? Mas o cobre é muito utilizado. E ele tem diversas formas construtivas de fios de acordo com o seu propósito. Então você tem o condutor e você tem o encapamento dele, que é o isolante, né? Para permitir a operação segura dos sistemas. Então a pessoa vai conseguir colocar no fio sem tomar um choque, por exemplo, né? Claro, de acordo com a magnitude da energia que está sendo transmitida aqui. A corrente que vai estar passando, no seu conceito nós vamos introduzir mais tarde. Mas então, o fio, por exemplo, ele tem duas partes, então ele tem a parte do condutor e a parte do isolante. E aí, o isolante geralmente é um plástico ou um polímero, né? Ou é uma borracha, né? Que também é um polímero, mas são esses tipos de materiais que são isolantes, como a gente já falou. Bom, então agora a gente vai para a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma lei que explica por que corpos com cargas com sinais iguais ao contrário, né? Cargas com sinais iguais se repelem e com sinais diferentes se atraem. Essa lei diz que isso ocorre devido ao aparecimento de uma força de atração ou repulsão quando essas cargas estão próximas. E essa força recebe o nome de força elétrica, beleza? Então, quando a gente tem cargas positivas iguais, elas se repelem devido a essa força elétrica entre elas. E mesma coisa para duas cargas negativas, e quando são cargas de sinais trocados,
elas se atraem pela mesma força elétrica. O que muda, obviamente, é o sentido. E aqui já começa a ficar claro que a gente precisa do conceito de vetores que foi introduzido antes, né? Bom, mas essa é a lei de Coulomb. E aí, direção e sentido da força elétrica são definidos de acordo com a direção e sentido da atração e repulsão, que é aquilo que eu vinha falando antes. Então, é basicamente isso, né? Ela vai ter esse sentido contrário quando as cargas são as mesmas, né? Positivos, no caso do slide anterior, por exemplo, né? E também no caso das cargas negativas, e vai ter esse sentido no caso das cargas de sinal oposto. Bom, mas e as contas, né, que é o que interessa, ou não? Bom, o módulo dessa força elétrica, então, força em newtons, lembrando, e esse módulo pode ser definido por essa forma. Aqui é a carga da partícula 1, que é a carga da partícula 2, aqui é a distância entre essas partículas ao quadrado, e aqui tem um K. Esse K é uma constante, né? E aí é uma constante que tem, é constante elétrica, né? E ela tem sempre o mesmo valor. Então vamos lá, exercíciozinho para fixar. Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes. Isso significa que elas são praticamente um ponto. 3 vezes 10 a menos 5, deu um errinho aqui. 3 vezes 10 a menos 5, menos 5 está aqui em cima. E 5 vezes 10 a menos 6, que se encontram no vácuo, separados por uma distância de 15 centímetros, fora do sistema internacional. Bom, então, aplicando a fórmula, né, direto, a gente pode olhar aqui, quer ver? Vamos olhar aqui. Lei de Coulomb, constante K. E olha lá, a gente vê o valor da constante da lei de Coulomb, que é 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então essa constante vai fazer ficar newton no final, né, na conta, porque a gente tem as cargas aqui em Coulomb. Coulomb vezes Coulomb vai dar Coulomb ao quadrado, vai cortar com esse Coulomb aqui. E aqui a gente tem metro ao quadrado, né, que é um D ao quadrado. E aí vai ter metro ao quadrado aqui embaixo, vai cortar e vai ficar newton. Bom, então 9 vezes 10 a nona, ele aparece aqui, vezes as duas cargas, que já foram descritas, dividido pela distância ao quadrado. Bom, aí efetuando essa conta, né, isso aqui é basicamente fazer a conta. Então essa força dá uma força de 60 newtons, que se a gente parar para pensar no tamanho das cargas, é uma força razoável. Então, já fica mais ou menos, é bom ficar na cabeça de vocês que o valor dessa força de atração ou repulsão que a gente vê na lei de Coulomb, ela tem uma grandeza que é significativa, apesar do tamanho das partículas que a gente está trabalhando, né? A gente sabe que elétron, nêutron, próton são partículas muito pequenas, mas mesmo assim as forças de interação entre elas têm magnitudes significativas. Bom, e aí vamos entrar, né,
um conceito final dessa aula, mas que vai permitir que a gente trabalhe coisas mais complexas para frente, que é esse conceito de campo elétrico. Então, o campo elétrico ele desempenha funções de transmissor das interações entre cargas elétricas. Logo, ele é o responsável por criar a força elétrica de atração e repulsão quando duas cargas estão próximas. E aí, o que acontece? Ele cria essas linhas de campo. Essas linhas aqui são chamadas linhas de campo. Beleza? E elas vão sempre do positivo para o negativo. E elas vão sempre ter essa natureza, quando a gente trata de duas cargas, né, pontuais entre uma positiva e uma negativa. Beleza? E aí o que acontece? O campo elétrico ele é um campo de vetores. Lembra que eu falei lá no início que a gente precisava ter bem fixado esse conceito de vetor? Aqui já é um outro exemplo além da cinemática que a gente já trabalhou. Então ele é um campo de vetores que circunda as partículas eletrizadas. O que significa? Que ele está em volta delas, né? O tempo inteiro. Por convenção, sua direção e sentido vai da positiva para a negativa. É aquilo que eu falei, a positiva sai e a negativa entra. Beleza? E aí aqui é para partículas isoladas, né? E beleza, é um vetor, então ele tem módulo, né? E qual que é o módulo desse campo elétrico? Ele pode ser calculado pela seguinte forma. Então, ele vai ter uma intensidade, né? Que é esse módulo, e que vai ter a unidade Newton por Coulomb. E aí vai ser K vezes o módulo da carga dividido por D ao quadrado. Então, o K é o mesmo K da outra forma, 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, que é o módulo dessa carga, e D a distância entre a carga e um ponto desse campo. Então aqui não é a distância entre duas cargas, é a distância entre uma carga e um ponto qualquer do campo. Beleza? E aí, como o campo elétrico é o responsável por criar a força elétrica, uma alternativa a se utilizar a lei de Coulomb para calcular a força elétrica é a seguinte fórmula. Então, a força elétrica é a carga vezes a intensidade do campo elétrico. Beleza? Aqui, ó, setinha em cima para falar que é vetor. E é isso. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de novo. Final de semana que vem a gente retoma a partir daqui com conceitos mais interessantes da necessidade. Agora a gente foi só no básico para se situar. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.